Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje iniciando a semana e nós vamos iniciar com a aula de português, tá certo? Então, na aula anterior, né, vocês ficaram para realizar a atividade Encontro com a Língua, né? Então, sobre o uso da vírgula, né? Os diversos usos da vírgula. Então, nós vamos fazer a correção agora, né? Para você ver aquilo que você acertou, o que você precisa corrigir, né? Então, vamos lá. Então, na página 9, né, que a gente tem aqui a atividade Encontro com a Língua, usos da vírgula, dizia o seguinte: leia a seguir 2 trechos extraídos do texto que você leu na seção Hora da Leitura e observe que algumas vírgulas foram circuladas. Então, aqui a gente tem o trecho A, que diz assim: a partir de agora, quem quiser falar, pedir, mandar, perguntar alguma coisa. Esse é o primeiro trecho do texto. O trecho B é: quando meu pai chegou para o almoço, minha mãe chamou ele no quarto, fechou a porta e falou. Então, nesses 2 trechos, nos trechos A e B, a gente tem aqui, ó, algumas vírgulas que foram circuladas, estão vendo? Nos 2 trechos, elas foram circuladas de azul, né? Então, na letra A diz assim: que funções as vírgulas que foram circuladas exercem em ambos os trechos? Então, minha gente, nos 2 trechos, as vírgulas elas foram utilizadas, né, com a função enumerativa, ou seja, ela foi utilizada para separar elementos que foram apresentados em sequência, né? Veja só, no trecho A, né, que diz assim: falar. A partir de agora, quem quiser falar, aí vírgula, pedir, vírgula, mandar, vírgula. Então, aí ela foi usada para separar os elementos numa sequência, né? Que era a sequência das ações aí, dos atos do personagem, né? Na questão B, no trecho B, a mesma coisa, né? Aqui, ó. Quando meu pai chegou para o almoço, minha mãe chamou ele para o quarto, vírgula, fechou a porta e falou. Então, separou aí, né, os 2 elementos, que fechou a porta, né, no caso, e falou. Então, foi para separar nos 2 casos, né, tanto no trecho A quanto no trecho B, a vírgula, ela teve a função enumerativa, né? Ela foi utilizada para separar os elementos apresentados em sequência. Então, essa era a resposta da letra A. Então, se você colocou dessa forma, está correto. Letra B. Nos trechos, circule de amarelo as vírgulas que não apareceram circuladas anteriormente. Porque, por exemplo, no trecho A, a gente teve vírgulas que não foram circuladas de azul. Como no início da frase, ó, a partir de agora, aí tem uma vírgula e ela não foi circulada, né? No outro trecho diz assim: quando meu pai chegou para o almoço, tem uma vírgula e ela também não foi circulada. Então, essas vírgulas que não foram circuladas, você ia pintar de amarelo. Então, era isso. Então, você ia apenas pintar, tanto no trecho A quanto no trecho B, as vírgulas que não foram circuladas. No trecho A, é depois da palavra agora, né, ó? A partir de agora. Então, você ia pintar esta. E aqui, ó, quando meu pai chegou para o almoço. Então, você ia pintar esta aqui, de amarelo. As duas, porque elas não têm a mesma função, no caso aqui, né? Por isso que elas não foram circuladas. Então, vocês deveriam circular as vírgulas que aparecem após a palavra agora, no trecho A, e almoço, no trecho B, após a palavra almoço, no trecho B. Então, seriam essas 2 vírgulas. C. Essas vírgulas, elas foram utilizadas para essas que você pintou, não as outras, porque as outras que já estavam circuladas, vocês já viram que a função dela era separar elementos numa sequência. Mas nas outras que você pintou de amarelo, qual era a função delas? Enumerar um elemento que faz parte de uma sequência? Não, porque isso aqui foi as que foram circuladas já de azul. Isolar uma explicação? Não. É isolar na frase uma expressão que indica tempo ou lugar. Porque, veja só, a partir de agora, então agora está indicando tempo, o tempo presente, né? Então, está isolando a palavra agora do resto da frase, né? Que é a palavra que indica tempo.
Então, seria o último quadradinho, né? Isolar na frase uma expressão que indica tempo ou lugar. Na D, agora leia o outro trecho extraído do texto. Aí tem o Alexandre, aí tem a vírgula. Meu melhor amigo, vírgula, chegou atrasado. Então, nesse caso, as vírgulas elas foram utilizadas como uma função diferente das duas anteriores, porque as primeiras que foram circuladas de azul, elas tinham a função de enumerar elementos numa sequência. A outra, né, que vocês pintaram de amarelo, ela tinha a função de isolar na frase uma expressão que indicasse tempo ou lugar. Agora, nesse trecho aqui, o Alexandre, meu melhor amigo, chegou atrasado. Então, aqui, a função da vírgula era diferente dessas duas anteriores, né? E nesse trecho, as vírgulas elas foram utilizadas para isolar o termo explicativo, que eu expliquei na aula anterior, que se chama de aposto, né? Que é quando eu digo, falo uma expressão e na frente eu explico. No caso aqui, ó, o Alexandre. Então, na frente ele foi explicar quem era Alexandre, que era o melhor amigo dele. Então, veja só, nesse trecho, as vírgulas elas foram utilizadas para isolar o termo explicativo aposto. Essas vírgulas elas foram utilizadas para separar a explicação dada ao leitor, que é você que leu, sobre quem era Alexandre. Porque se ele dissesse o Alexandre, tal, sem explicar quem era Alexandre, a gente não ia saber que era uma pessoa íntima dele, né? Então, por isso que ele botou o Alexandre, vírgula, meu melhor amigo, vírgula. Porque ele quis explicar na frente quem era Alexandre. Então, a isso a gente chama de aposto, né? E quando eu quero separar o aposto do resto da frase, que é a explicação, a gente usa a vírgula. Então, essa era a resposta da questão D. Na página seguinte, né, eu fiz toda a explicação das funções da vírgula, né, dos três casos onde se usa a vírgula, e ficou para vocês realizarem aí a segunda parte da atividade, que era sobre dígrafos, né? Aqui tem dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC, CH, LH, QU e GU, né? Então, antes, nós estudamos as funções da vírgula, né? Que é, primeiro, enumerar e separar elementos de uma sequência. Depois, isolar no texto expressões que indicam tempo ou lugar. E depois, como explicar o aposto, né? Explicar algo, uma expressão que a gente disse anteriormente. Então, era isso. Aí, agora, a gente vai ver o dígrafo, né? Que são esses que eu acabei de ler aqui assim. Aí diz, leia os trechos abaixo, extraídos do mesmo texto, que é o texto que a gente leu na sessão Hora da Leitura. Aí tem, voltei à cozinha e coloquei o bilhete em cima da mesa. Veja aí que cozinha, tá circulado aí o NH. Coloquei, tá circulado o QU. Bilhete, tá separado o LH. Na outra parte, a aula de português já tinha começado quando ele entrou na classe. Então, português aí tá circulado GU. E classe está circulado SS. Por quê? Porque em todas essas situações, eles circularam dígrafos. Lembrando, dígrafos são duas letrinhas que, quando juntas, a gente pronuncia apenas um som, que a gente chama de fonema, né? Então, o som das letras a gente chama de fonema. Então, quando essas duas letras se juntam, elas formam um único fonema, né? Elas separadas, ó, N é o fonema, N, né? H é outro fonema. Então, N, que é como eu falo, né? A letra é um fonema e H é outro fonema. Mas quando eu junto as duas, elas formam um fonema só. Então, letra A. Em algumas palavras, duplas de letras foram circuladas, que foram as que eu falei agora acima. O que elas têm em comum? Elabora uma explicação sobre o que você observou. Então, o que elas têm em comum, minha gente, é que quando elas estão juntas, elas formam um único som, um único fonema. Então, era só isso, né? Porque a função do dígrafo é justamente essa. É quando as letras são unidas, as duas letras, elas têm um único fonema.
Então, vocês iam dizer que elas estão representando um único som que a gente chama de fonema. E elas são chamadas de dígrafos, certo? Então, era isso. Letra B. Por que a dupla de QU na palavra quando não foi circulada? Então, minha gente, no quarto ano, né, o ano anterior, a gente estudou dígrafo também. E nós vimos, né, que eu lembro direitinho, né, o estudo de dígrafos. E a gente estudou que a letrinha QU, em algumas situações, ela é considerada dígrafos e em outras não. Como? Quando eu pronuncio o som das duas letras, ela não é dígrafo. Porque para ser dígrafo, elas têm que formar um único fonema. Então, por exemplo, quando eu digo a palavra quando, veja que quan, eu falo o som do que e o som do U. Eu consigo ouvir o som do que e o som do U. Quando, né? Então, nesse caso, ele não é dígrafo. Por quê? Porque eu falei o som das duas letras. E para ser dígrafo, eles têm que formar um único som, né? Então, a dupla de letras QU, ela não foi circulada na palavra quando, porque tanto a letra Q como a letra U, elas foram pronunciadas. E elas representam dois fonemas, ou seja, dois sons, que é o som do Q e o som do U. Nesse caso, portanto, elas não formam um dígrafo. Então, é isso. Aqui, quando não foi circulada, por quê? O QU não foi circulado na palavra quando? Porque aqui, nesse caso, elas não são dígrafos. Porque a gente falou o som do Q e o som do U. Então, aqui não é certo. Não é dígrafo, aliás, né? Certo é, só não é o que a gente está estudando, que é dígrafo. C. Nas palavras circuladas, as duplas de letras representam o quê? O que a gente está estudando, que é dígrafos, né? Então, na palavra, por exemplo, aqui, né? Na outra questão, a palavra cozinha, nha. Veja quando eu digo nha, eu não ouço o som do N e do H. É um som só, que é o nha, nha. Sai pelo nariz o som, né? Então, por isso que é dígrafo. D. No quadro a seguir, circule apenas as palavras que contêm duplas de letras que formam um único fonema, um único som. Aí ele botou uma dica, são 14 palavras, então você só ia circular 14 palavras. Então, por exemplo, aqui na primeira coluna a gente tem filho, adolescente e crescido. Então, nessa primeira coluna você ia circular as 3 palavras. Por quê? Filho, quando eu falo lho, eu não escuto o som do L e do H separados. Eles formam um único som, por isso aqui ele é dígrafo. Adolescente, ó, les, é o S e o C que formam o dígrafo aqui. Adolescente, a gente quase não fala o som do S, porque eles juntos formam o som só. Crescido, a mesma situação de adolescente, é o SC, que é o dígrafo, né? Então, nessa primeira coluna, você ia circular as 3 palavras. Na segunda coluna, você ia circular apenas chateado, porque o dígrafo aqui é o CH, e discussão, que aqui o dígrafo é o SS. Excluir não tem dígrafo, porque o X aqui ele tem som de S. A gente ouve, quando a gente pronuncia a palavra, o som de todas as letrinhas, né? Então, excluir não é dígrafo. Na terceira coluna, a gente tem erro, sonho e exceção. Então, aqui a gente ia circular as 3 palavras, porque ó, erro é o RR, que é o dígrafo, sonho é o NH e exceção é o XC, que é o H. Exceção, a gente não pronuncia o som do X, né? Eles juntos, o X e o C, formam um som só, um fonema só. Então, seria as 3. Aí, inesquecível. Então, você também ia circular, porque aqui, ó, quer. Veja só a diferença da palavra quando, que eu pronuncio o Q e o U, e inesquecível, quer. Eu só escuto um fonema, que é o Q. O Q e o U junto fica quer. Eu não pronuncio a letra U. Então, nesse caso aqui, ele é dígrafo. Na palavra quando não é, porque eu escuto o som do Q e o som do U. Então, são 2 fonemas diferentes. Perseguido. Aqui também, ó, o GU. Eu não escuto o fonema U. É só o GUI, né? Como se fosse apenas o G e o I. E cresça, que é o S, C cedilha, que é o dígrafo, né? Então, ia circular as 3. Na última coluna, a gente tem inquieto, alguém,
guardado e irritado. Inquieto ia circular, porque é o QU, né? E quando a gente diz que, a gente só pronuncia um fonema, a gente não escuta o som do Q, o som do U. Alguém é a mesma coisa, minha gente, da regrinha do QU. Quando o GU a gente pronuncia um fonema só, ele é dígrafo. Agora, quando a gente ouve o som do G e o som do U, aí não é dígrafo. Por exemplo, na palavra água. Quando eu digo água, eu escuto o som do G e o som do U. Então, na palavra água, GU não é dígrafo. Mas na palavra alguém é dígrafo, porque o G e o U junto formam apenas um fonema. Guardado. Guardado é o exemplo que eu dei de água, ó. Veja que eu falo o som do G e o som do U, ó. Guardado. Então, aqui ele não é dígrafo. Ele só é dígrafo quando eu não ouço o som dos dois fonemas, das duas letras, né? Irritado é dígrafo porque tem dois R's. Então, as palavras que vocês iam circular, as 14 palavras, era filho, adolescente, crescido, chateado, discussão, erro, sonho, exceção, inesquecível, perseguido, cresça, inquieto, alguém e irritado. Então, essas eram as palavras que vocês iam circular. Ia circular a palavra toda, viu, minha gente? Não era o dígrafo, não. O dígrafo vocês iam circular na questão E, que eu vou explicar agora. Antes da gente ir, né, para a questão, para a letra E, outra diquinha para você identificar quando o QU e o GU, eles são dígrafos, é quando ele for acompanhado da letrinha I e da letrinha E. Então, por exemplo, ó, quando na palavra quieto, veja que na frente do U é o I, ó, Q-U-I. Então, aqui ele é dígrafo. Se fosse um E, queijo, por exemplo, Q-U-E, de queijo, e lá que é dígrafo. Então, toda vez que o GU e o QU for acompanhado da letra I ou da letra E, eles são dígrafos. É outra regrinha, né? A primeira regrinha que você tem que observar, a primeira dica é quando a gente não ouve o som do U, apenas do Q ou apenas do G. E outra dica é quando eles forem acompanhados de I e E, eles sempre vão ser dígrafos, tá certo? Vamos agora para a letra E. Separe as sílabas das palavras que você circulou no quadro e observe o que aconteceu com os dígrafos. E depois circula. Então, primeiro passo, você ia separar todas as palavras que você circulou na letra D, né? Então, a primeira seria filho. Você ia separar filho e ia circular o dígrafo. O dígrafo na palavra filho é o LH. Depois, adolescente. Você ia separar a palavra adolescente e ia circular o SC, que é o dígrafo. Na palavra adolescente, eles vão ficar em sílabas diferentes, né? O les, aí tracinho, sem. Mesmo eles ficando em sílabas diferentes, você ia circular. Depois tem crescido, aí é o SC também. Chateado, o CH. Discussão, o SS. Erro, o RR. Sonho, o NH. Exceção, XC. Cresça, SC cedilha. Inesquecível, QU. Perseguido, GU. Inquieto, QI. Alguém, GU. E irritado, RR. Lembrando, né, que primeiro você separaria a palavra e depois você ia circular os dígrafos nas palavras, né? Então, veja aqui que alguns dígrafos, eles ficaram na mesma sílaba quando você separou a palavra. Por exemplo, filho, o LH, eles não se separaram. Eles ficaram juntos na mesma sílaba quando você separou. Que ficou fi, tracinho, lhó. Eles ficaram na mesma sílaba, que foi o lhó. Já no caso de adolescente, eles ficaram em sílabas diferentes. O S ficou na sílaba les e o C ficou na sílaba sem. Então, em sílabas separadas, diferentes. A mesma coisa acontece com chateado, fica na mesma sílaba o CH, discussão, o SS, em sílabas diferentes. Até porque, né, os dígrafos RR e SS, na separação da palavra, eles ficam em sílabas diferentes, eles são separados. Então, era isso, você ia separar cada palavrinha e ia circular, né, o dígrafo da palavra. F.
Agora escreva no quadro os dígrafos que aparecem nas palavras que você circulou, de acordo com a separação silábica delas. Então, esse quadro abaixo, ele foi separado em 2 colunas. Na primeira coluna, você ia colocar os dígrafos que ficam na mesma sílaba. E na outra coluna, os dígrafos que ficaram em sílabas separadas. Então, os que ficaram na mesma sílaba é o LH, o CH, o NH, o QU e o GU. Então, você ia botar eles aqui. Não precisava colocar a palavra completa. Aqui era apenas o dígrafo, né? Então, era LH, CH, NH, QU e GU. Na outra coluna, os que ficaram em sílabas diferentes, em sílabas separadas. O SC, o SS, o RR, o XC e o SC cedilha. Então, era isso. Na página seguinte, a gente vai dar continuidade, né? Diz assim: os dígrafos acontecem quando 2 letras representam uma única emissão de som, ou seja, um único fonema, que a gente já viu que som a gente chama de fonema, o som da letra, né? Aí o Vitor disse assim: mas atenção, com as duplas QU e GU é possível a formação de dígrafos apenas quando são seguidos das vogais I e E, que foi aquela diquinha que eu dei. Porém, isso não vale para todas as palavras escritas com GE e GUI, e QUE e QUI. Então, tem exceções, né? Por exemplo, em aguentar é seguido de E, que a regrinha diz, a diquinha diz que quando é seguido de E, eles são dígrafos. Mas nesse caso aqui, ó, aguentar, ele é seguido de E. Porém, quando a gente pronuncia a palavra, a gente ouve o fonema G e o fonema U. Aguenta. A gente ouve os 2 fonemas, então aquele não é dígrafo. E tranquilo, quando eu digo, é acompanhado do I, ó, que, né? Acompanhado de I. Porém, quando a gente diz tranquilo, a gente diz, ó, qui. Então, é o som do Q e o som do U. Então, aquele também não é fonema. Então, existem essas exceções. Você tem que sempre lembrar das 2 dicas que eu dei. Só é dígrafo quando a gente pronuncia apenas um fonema, quando a gente não fala o som do G e do U ou do Q e do U, e quando são acompanhados de I e de E em algumas situações, não são em todas. Os dígrafos formados por SC, SS, RR, XC e SC cedilha ficam sempre em sílabas separadas. Já aquelas formadas por LH, CH, NH, QU e GU, eles ficam sempre na mesma sílaba. Então, aqui foi um resumo de tudo que a gente estudou dos dígrafos, né? Sobre os dígrafos. Então, a gente viu, por exemplo, que dígrafo são 2 letrinhas que juntas elas formam um único som, um único fonema. Vimos que no caso de GU e QU, em algumas situações, eles não são considerados dígrafos. Quando a gente pronuncia os 2 fonemas, eles não são considerados dígrafos. E vimos que alguns, quando a gente faz a separação da palavra em sílabas, alguns ficam na mesma sílabas e outros em sílabas diferentes, né? Pronto, então encerramos, por enquanto, o estudo de vírgula e de dígrafos. Agora, nós vamos ver outro conteúdo que é substantivo concreto e abstrato. Antes de a gente ir para substantivo concreto e abstrato, nós temos que relembrar o conceito de substantivo, né? Então, substantivo, minha gente, é tudo aquilo que existe e que recebeu um nome, foi dado um nome ao objeto, ao lugar, né? Tudo que existe e que recebeu um nome, a gente chama de substantivo. E o substantivo, ele tem várias classificações, várias nomenclaturas. A gente já estudou o substantivo simples, o substantivo composto, comum, né, próprio, primitivo, derivado, a gente já estudou ano passado. E esse ano nós vamos começar aqui com concreto e abstrato, que o nome já diz, ó, concreto, abstrato, né? Ao ler o trecho do livro De Boca Bem Fechada, você conversou com o professor e os colegas sobre os possíveis sentimentos de Tiago e da mãe dele nessa história. Sublinhe no quadro as palavras que se referem aos sentimentos que Tiago como a mãe, podem ter experimentado durante a história.
Aí aqui a gente tem os sentimentos, né? A gente tem raiva, decepção, alegria, inveja, arrependimento e ansiedade. Aí você vai sublinhar, passar um traço abaixo da apenas dos sentimentos que Tiago ou que a mãe dele sentiram, né, na história. Na próxima aula a gente retoma e eu vejo se vocês acertaram. As palavras presentes no quadro são substantivos. Então, todas essas aqui que eu li, raiva, decepção, alegria, inveja, arrependimento e ansiedade, que são sentimentos humanos, né? Todas elas são substantivos, porque elas existem e receberam um nome. Porque nomeiam algo que existe no mundo. Nesse caso, são os sentimentos, certo? Então, aqui são todos os sentimentos. Eles foram nomeados, porém, eles fazem parte dos sentimentos. Quando os substantivos nomeiam ações, né, prática que a gente pratica, qualidades, né, que são características, estados, sentimentos e etc., eles são classificados como substantivos abstratos. Então, a ação aqui, no caso, não é a prática, é só a ação, pois dependem de outros seres para existir. Então, por exemplo, a raiva, ela não existe sozinha, ela tem que ter alguém que existe e que tenha esse sentimento. Então, para a raiva existir, ela tem que ter alguém para sentir esse sentimento, né? Então, o substantivo abstrato é isso. Normalmente, ele precisa de um ser para ele existir. Veja alguns exemplos, ó. Abraço, beijo. O abraço e o beijo, eles só existem se alguém abraçar, se alguém beijar. Então, para essas palavras existirem, elas precisam de um ser que pratique essa ação, né? Substantivos abstratos que nomeiam ações, que é o abraçar, o beijar, são ações, né? O beijo e o abraço são ações que alguém pratica. Bondade, maldade, são substantivos abstratos porque nomeiam qualidades. Então, bondade é alguém que é bom. Alguém que é bom, ele tem bondade. Então, é uma qualidade da pessoa. Maldade é alguém que é mal, né? Ele tem maldade. Então, também é uma qualidade da pessoa. Aí a gente tem saúde, doença. Então, são também substantivos abstratos que nomeiam estados. É o estado que a pessoa está. Ela está com saúde ou ela está doente. E para existir, tem que ter um ser, né? Para existir a saúde, a doença, tem que existir um ser. Por isso que são substantivos abstratos. Amor, temor, que é temer, ter medo, né? São substantivos abstratos que nomeiam sentimentos, né? Amor e temor, que é medo, é temer a algo, né? São sentimentos e por isso são substantivos abstratos, porque eles necessitam de um ser para existir. Por outro lado, se os substantivos nomeiam algo que existe concretamente, de forma independente, como casa, menino, carta, papel, eles são classificados como substantivos concretos, né? Então, eles são substantivos que nomeiam algo que existe concretamente, o nome já diz, concretamente, e de forma independente, né? Então, a casa, o menino, carta, papel, são substantivos concretos. Aí agora a gente tem a atividade. A nova garota da escola, é um textinho, né? E diz assim, leia o texto sobre um menino que notou a presença de uma garota na escola, né? Então, a nova garota da escola. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto. Eu não vou ler, porque é a atividade de interpretação, né? É um texto que vai da página 13 até a página 15. É um texto bem gostoso de ler, né? Bem interessante. E após a leitura atenciosa, né? Leia 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário e que você perceber que você entendeu de fato a história. Aí você, quando fizer, né, essa leitura, aí você vai para a atividade, que número 1, na página 15, né? Responda ao que se pede. Letra A. Quem é o narrador do texto? A nova garota da escola. Quem é o narrador desse texto? A nova garota da escola. Aí você vai dizer se o narrador personagem é Léo,
se é o narrador personagem Léo, se é o narrador personagem Matheus, se é o narrador personagem Roberta, ou se é o narrador observador. Lembrando que narrador personagem é aquele que participa da história e que conta, né, a história. Ele conta, ele narra e participa da história ao mesmo tempo. E o observador é aquele que não participou da história, ele não é personagem da história, mas ele está narrando, contando. Então, você vai marcar, é apenas uma alternativa. B. O foco narrativo do texto, portanto, lembre que o foco narrativo que a gente estudou é se é a primeira pessoa, se é escrito na primeira pessoa ou na terceira pessoa, né? Então, aqui você vai dizer se esse texto é na primeira pessoa ou se é na terceira pessoa. Lembrando que na primeira pessoa é sempre o narrador participante, né? Que é o narrador personagem. Então, ele vai sempre dizer eu, o nós, né? É sempre na primeira pessoa. A terceira pessoa é quando eu falo algo que aconteceu com alguém, né? Eles, elas, aqueles. Então, eu não estou participando da história, eu estou falando de outras pessoas. Aí é a terceira pessoa, tá certo? Então, se você marcar a letra A corretamente, você vai saber marcar a letra B corretamente. 2. Para Léo, o que se destacava no ambiente da escola, naquele primeiro dia de aula? Então, você vai ler o texto atenciosamente e vai encontrar o que marcava Léo, né? O que Léo destacava, aliás, no primeiro dia de aula. 3. Que notícia dada pela professora de português animou o Léo? Qual foi a notícia que a professora deu que deixou o Léo animado? Na outra página, questão 4. Complete o quadro de acordo com os acontecimentos da história. Aí a gente tem aqui a consequência e a gente tem a causa. Porque toda consequência, ela existe por algo que foi causado, né? Então, por exemplo, a consequência que ele tem aqui é Léo começou a reclamar. Aí você vai ter que procurar no texto qual foi a causa, o que levou Léo a reclamar. Aí você vai escrever aqui onde tem o quadrinho causa, né? O que foi que por que Léo começou a reclamar? Você vai botar aqui qual foi a causa que ele começou a reclamar. Já no segundo caso, a gente tem a causa e você vai completar com a consequência. Então, a causa, Léo cortou sozinho suas calças, transformando-as ela em bermuda. Então, depois que ele fez isso, qual foi a consequência que aconteceu? Aí você vai escrever na frente. 5. Leia as frases extraídas do texto e relacione as funções das vírgulas presentes em cada uma delas. Aí aqui é retomando o estudo de vírgula, né? Lembrando que a vírgula, ela pode ser usada para isolar um aposto, que é uma explicação. Ela pode ser utilizada para isolar uma expressão que indica tempo ou lugar. E ela pode ser usada para isolar ou separar elementos sequenciados, né? Numerados, apresentados em sequência. Então, tem as 3 funções da vírgula e você vai ligar elas para as frases que foram extraídas do texto, onde elas têm cada função dessas 3, tá certo? Você vai ver, né, se a vírgula ela foi usada para isolar um aposto, ou se ela foi usada para isolar uma expressão que indica tempo ou espaço, ou lugar, né? Ou se ela foi usada para separar elementos enumerados, elementos numa sequência. Então, você vai ligar. 6. Enumere os parágrafos do texto, no total são 44. Agora, de acordo com as orientações dos itens A e E, identifique. Então, você vai enumerar os parágrafos. Então, no início de cada parágrafo, você vai botar 1, 2, 3, 4. Aqui ele já deu a dica, ele já disse que o texto ele tem 44 parágrafos. Então, você vai enumerar até o número 44, né? Lembrando que parágrafo é aquele espaçozinho que a gente dá antes de iniciar a frase. A. No primeiro parágrafo do texto, que é lá onde você colocou o número 1, uma palavra com dígrafo CH e outra com dígrafo LH. Você vai tirar do parágrafo 1 uma palavra com CH e uma palavra com LH. B. No 8º parágrafo do texto, lá onde você botou o número 8, você vai tirar de lá uma palavra com dígrafo NH e outra com dígrafo SS e outra com dígrafo QU. Lembrando que QU só é dígrafo quando a gente não escuta o som das duas letras, do Q e do U. C.
No 16º parágrafo, ou seja, lá onde você botou o número 16, você vai tirar uma palavra com dígrafo GU e outra com dígrafo QU. No parágrafo 17, que é o 17º parágrafo, uma palavra com RR, a letra D. Letra E. No 28º parágrafo, uma palavra com SC, aí você vai escrever aí. Aí, no outro pontinho da letra E, separe as sílabas das palavras identificadas no item A e E. Então, as palavras que você colocou na letra A e a palavra que você colocou na letra E, você vai escrever elas aqui nesse pontinho, né, da letra E, e vai escrever as palavras e separar elas em sílabas. 7. Leia os trechos extraídos do texto e faça o que se pede. Trecho A. Fiz um topete que era puro gel e passei tanto perfume que só parei quando senti o ar irrespirável. E no trecho B. Gostei mais ainda da menina. Ela tinha estilo. Então, veja só, que todas essas palavras circuladas de azul, elas são substantivos, ó. Gel, topete, gel, perfume, ar, menina, estilo. Todas elas são substantivos porque existem no mundo e receberam um nome. Então, todas elas são substantivos. Agora, você vai separar eles em abstrato e concreto, né? Então, os que for abstrato, você bota na primeira coluna, os que forem concretos, você bota na segunda coluna. Então, é isso, né? Por hoje, é essa atividade que vocês vão realizar. Na próxima aula de português, a gente vai fazer a correção de todas essas atividades e vamos dar sequência, né, às outras páginas, que a gente vai estudar um outro estilo, outro tipo de gênero textual, né? Mas, por hoje, vocês ficam com essa responsabilidade, né, de fazer essa atividade nas páginas 12, que você vai sublinhar, né, os sentimentos. Página 12, a leitura do texto da página 13, 14, 15, a atividade da página 15, 16 e 17. Então, próxima aula eu faço a correção e damos sequência aos demais estudos, tá certo? Então, por hoje é só. Um beijo em todos, bom estudo. E vocês têm até a próxima aula de português, que é na próxima segunda-feira, para me enviar a foto das atividades realizadas, tá certo? Então, um beijo em todos.